Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos aqui ao canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre o direito do nascituro à pensão por morte deixada por um segurado falecido. Bom, antes da gente iniciar aos temas mais polêmicos desse vídeo, é importante a gente esclarecer algumas questões prévias. Por exemplo, o que é nascituro? Nascituro é a criança que ainda está sendo gerada no ventre da mãe, ainda não nasceu. Vamos utilizar, para que a gente possa entender nesse vídeo, o direito do nascituro, ou seja, da criança que ainda não nasceu, à pensão por morte, um exemplo categórico no qual o segurado falecido não era casado e também não mantinha nenhuma espécie de união estável com a mãe que está gerando essa criança. Isso porque, caso a gente considerar neste exemplo que a mãe era casada com o segurado falecido, obviamente que ela vai dar entrada lá na pensão por morte, sendo ele segurado da Previdência Social, e vai gerar aí os alimentos necessários para uma gestação saudável, para suprir ali as suas necessidades. O que nós vamos tratar nesse vídeo é uma relação em que o segurado pai da criança do nascituro venha a falecer durante a gestação, e aí surge sempre a dúvida: esse nascituro, ou seja, essa criança que ainda não nasceu, ele tem direito à pensão por morte desde já, inicialmente? Tem que esperar nascer com vida? Qual que é o momento de se pleitear essa pensão por morte? E, principalmente, existe esse direito? Ou seja, ela não era nascida quando o segurado faleceu, o segurado que era seu pai. Ele pode ser contemplado com esse direito, com essa pensão por morte? Bom, meus amigos, é importante a gente sempre destacar, a gente sempre buscar as respostas para a finalidade social de determinado benefício. Se a gente for estudar com um pouco mais de profundidade o que é a pensão por morte, o que visa proteger, nós vamos compreender que o benefício de pensão por morte ele é extremamente importante no seu âmbito social, porque ele visa proteger a família do segurado, as pessoas que dependiam daquele segurado falecido. As pessoas, visa dar dignidade para essas pessoas continuarem as suas vidas recebendo um auxílio financeiro que possa manter o padrão de vida, que possam se sustentar, que possam ali ter um padrão de vida digno, o mesmo que o segurado falecido dava para essas pessoas que dependiam efetivamente deles. E é por isso que a lei foi muito clara, a Lei 8.213 de 91, lá no seu artigo 16. Ele criou ali um rol de pessoas que têm direito à pensão por morte em caso de falecimento do segurado. E lá no topo da pirâmide está lá esposa, união estável e filhos, no mesmo grau de patamar. Inclusive, a lei determina que essas pessoas não precisam nem comprovar a dependência econômica. A própria lei já presume uma dependência. Então, simplesmente, se você é filho, esposa ou marido, no caso, e o segurado ou a segurada venha a falecer, tendo ele qualidade de segurado, obviamente você vai até o INSS e você vai ter direito a uma pensão por morte sem necessitar de comprovar absolutamente nada, nenhuma dependência econômica. Você não precisa demonstrar para o INSS que dependia daquele segurado. A lei já presume que existia uma dependência e a renda daquela pessoa era uma renda importante para a manutenção do núcleo familiar. Bom, meus amigos, se nós analisarmos friamente a finalidade social desta lei, do que se visa proteger essa questão da pensão por morte, a gente vai ter muito claramente que o nascituro ele tem direito, ele teria direito. Como todos sabem, aqui não é uma questão jurídica, mas é uma questão da vida que todos sabem, que a gestação depende de cuidados especiais, consultas, pré-natal, uma alimentação especial, e tudo isso gera um custo financeiro, que visa proteger, na verdade, tanto a mãe como também o filho. Então, caso o segurado, pai dessa criança, venha a falecer no meio da gestação, durante a gestação, obviamente que por uma questão de proteção social, o INSS deveria, pelo menos na teoria, conceder uma pensão por morte para a proteção desse nascituro. É fato que a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico de maneira geral,
ele reconhece, ele põe a salvo os direitos do nascituro. E nessa questão, como essa questão financeira vai colaborar para uma vida mais saudável, para um nascimento saudável, protegendo a mãe e o filho, nada mais justo, correto, digno e coerente com a lei que sejam determinados e sejam deferidos a pensão por morte, neste caso em que o segurado venha a falecer durante a gestação. É importante a gente observar que essa não é nenhuma invenção, que essa não é nenhuma teoria. Já existe lei, a Lei 11.408 de 2008, que determina alimentos, ou seja, alimentos na fase de gestação, né, para o nascituro. Então, não tem nenhum sentido o INSS, a lei previdenciária, achar que está à margem dessa realidade. O nosso próprio ordenamento já reconheceu essa possibilidade de o nascituro ter necessidades e de precisar e necessitar de recursos financeiros para que a mãe tenha uma gestação e isso efetivamente venha a contribuir para o nascimento saudável. Então, a lei previdenciária não pode estar à margem dessa realidade. Ocorre, meus amigos, que de maneira quase que absurda, se assim podemos falar, o INSS administrativamente nega esse direito previdenciário, essa pensão por morte, em caso de morte, falecimento do segurado, né, do pai da criança, em razão do que determina o decreto 30.048 de 1999, pela qual estipula que o documento necessário para a concessão de uma pensão por morte de uma criança é a certidão de nascimento. Então veja, obviamente que uma criança que não nasceu não tem certidão de nascimento. Então a mãe vai lá no posto do INSS requerer uma pensão por morte para o nascituro, para proteger o nascituro, para ter uma gestação mais tranquila. O INSS fala, não posso conceder porque não tem o que o decreto determina, que é a certidão de nascimento. Veja, meus amigos, isso beira o absurdo. O INSS ultrapassa uma questão material de humanidade para superar uma questão formal. Deveria ser o contrário, né? As questões humanas deveriam sobrepor as questões formais, um simples documento. É óbvio que a mãe não tem como apresentar uma certidão de nascimento para o posto do INSS se a criança ainda não nasceu, mas isso não significa, em nenhuma hipótese, que ela não tenha necessidades, que ela não dependa ou que ela não dependia. Veja que coisa importante. Às vezes está comprovado ali, a mãe estava recebendo auxílio do pai da criança, né, mês a mês, com a sua renda, para ter uma gestação saudável, suprindo as necessidades médicas, alimentares ou qualquer outras que sejam. Porém, o INSS diz, não, você não deve receber essa pensão por morte pelo simples e único fato de não ter uma certidão de nascimento. A boa notícia, meus amigos, é que a justiça tem sido complacente, tem admitido essa possibilidade de alimentos para o nascituro e aí contemplando a verdadeira finalidade social da pensão por morte. É fato que, infelizmente, essa questão só deverá ser discutida na justiça, apresentando lá os documentos que comprovem que o pai da criança, a gravidez e a qualidade de segurado deste segurado que faleceu. Bom, meus amigos, o tema é extremamente interessante, é um tema que tem muita discussão, muitas teses, muitos julgamentos aí perante o nosso Poder Judiciário, mas o tema é sempre muito polêmico. Por isso a gente pede, se você tem ainda curiosidade sobre esse tema, se inscreva aqui no nosso canal, a gente está sempre apresentando notícias, jurisprudências, decisões sobre esse tema e também nos siga lá no Instagram, no @saberalei e o nosso site saberalei.com.br. Um forte abraço e até um próximo vídeo.